Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula da oficina de sintaxe. E hoje vamos falar sobre as orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem a função sintática de adjunto adnominal, que é própria de adjetivo. Como vimos nas aulas anteriores, o adjunto adnominal é um elemento que vai servir para caracterizar o substantivo, ou dar uma qualidade a ele. E esse tipo de oração geralmente é introduzida por pronomes relativos, que podem ser os pronomes que, quem, qual, quanto, onde, cujo, etc. E que vão exercer a função sintática de adjunto adnominal do termo antecedente. Para compreendermos melhor, vamos dar uma olhadinha nesses dois exemplos que temos aqui. No primeiro, admiramos alunos estudiosos, e o segundo, admiramos alunos que estudam. Então, embora as duas frases estejam um pouco diferentes, elas vão ter a mesma equivalência sintática. Então, é o que veremos, que vamos analisar agora. No exemplo 1, o adjetivo estudiosos vai exercer a função sintática de adjunto adnominal, ou seja, vai caracterizar o substantivo alunos. Então, são alunos estudiosos. Já no exemplo 2, a função sintática do adjetivo não vai ser mais exercida por um adjetivo, mas por uma oração equivalente, que estudo. Então, aqui que vem a diferença. A oração subordinada adjetiva, que estudam, vai ter o mesmo valor sintático do adjetivo estudiosos. Então, as duas vão ter o mesmo valor de adjunto adnominal. E a essa oração que exerce a função sintática de adjunto adnominal, dá-se o nome de oração subordinada adjetiva. Então, é exatamente por isso, por ter um valor equivalente a um adjetivo, ou um adjunto adnominal. E essas orações subordinadas adjetivas vão se dividir em restritivas e explicativas. As restritivas, como o próprio nome já diz, vão restringir, isto é, limitar a significação do nome a que se referem. No exemplo abaixo, na frase o homem que fuma vive menos, temos aqui uma oração principal, o homem, a oração subordinada adjetiva restritiva que fuma, intercalada, e mais uma oração principal, vive menos. E então, observe que a qualidade expressa pela oração adjetiva que fuma não vai se aplicar a todos os elementos da espécie humana. Ou seja, não é todo homem que fuma. Então, temos aqui só alguns homens que fumam. Então, qual a ideia que temos aqui? Que apenas os homens que fumam, que são fumantes, têm chance de viver menos. Por isso que é uma oração restritiva. Isso vai restringir apenas a um sujeito. Já as explicativas, ao contrário das restritivas, não vão restringir a significação do nome. Ao contrário, vão lhe atribuir uma característica que é própria dele. Então, vai ser uma característica própria de toda espécie. O que podemos ver aqui na seguinte frase. O homem, que é um ser racional, diferencia-se dos animais pela linguagem. Então, a oração, que é um ser racional, não restringe a significação do nome a que se refere, uma vez que se aplica a todos os elementos da espécie, atribuindo-lhe tão somente uma característica que é própria dele, inerente a ele. Então, o homem, que é um ser racional, quer dizer que todos os homens são seres racionais. Todas as pessoas
são seres racionais. E o que diferencia a oração restritiva da explicativa? Isso é importante. A explicativa vai vir sempre entre vírgulas. Então, é para diferenciar da oração restritiva. Então, por isso que é importante não confundir. Então, sempre que for que a gente produzir um texto, temos que analisar essa questão. Verificar se a oração subordinada adjetiva vai ser inerente a apenas um ser da espécie ou a toda a espécie. Bem, agora vamos dar uma olhadinha nas funções sintáticas do pronome relativo. Então, como já foi mencionado, os pronomes relativos desempenham função sintática na oração adjetiva. E para analisá-los, o melhor procedimento é montar a oração adjetiva, substituindo o pronome relativo pelo seu antecedente. Aqui, por exemplo, quase a mesma frase anterior. O homem, que é um ser racional, aprende com os erros. Então vamos separar aqui a oração principal. Qual a oração principal? O homem aprende com os erros. A nossa oração adjetiva, que ela está intercalada entre a oração principal, o homem é um ser racional. Então, aqui temos, na verdade, duas orações numa mesma frase. Então, podemos ir desprendendo cada uma delas. A oração principal é o homem aprende com os erros, e a nossa oração adjetiva, o homem é um ser racional. Então, o próximo passo é analisar essa oração adjetiva. A função do pronome relativo será a mesma que, feita a substituição, seu antecedente exercer na oração adjetiva. Portanto, no exemplo acima, o pronome relativo desempenha a função sintática de sujeito da oração subordinada adjetiva. Então, aqui temos aqui duas frases com sujeito. Então, quer dizer que o pronome que, pronome relativo que, ele vai desempenhar essa função sintática de sujeito. Então, como vimos, analisamos agora anteriormente, as principais funções sintáticas desempenhadas pelo pronome relativo são sujeito, por exemplo, na frase Fortaleza, que é a capital do Ceará, é uma linda cidade. Então, montando a oração subordinada adjetiva, teremos, então, Fortaleza é a capital do Ceará. Então, a palavra fortaleza vai exercer a função sintática de sujeito. Então, e o pronome relativo que vai exercer a mesma função sintática, pois está sendo substituído pelo substantivo fortaleza. Também pode desempenhar a função de objeto direto. Por exemplo, os trabalhos que faço me dão prazer. O pronome relativo que vai substituir os trabalhos. Então, montando a oração subordinada adjetiva, fica faço os trabalhos. Dessa forma, os trabalhos vai exercer a função sintática de objeto direto. E então é o que o pronome relativo que vai exercer também essa mesma função. Também pode exercer a função sintática de objeto indireto. Na frase, as pessoas de quem gostamos são italianas. O pronome relativo quem vai substituir as pessoas. Então, montando a frase, gostamos de quem? Das pessoas. Portanto, das pessoas vai ser o objeto indireto. E o pronome relativo quem vai exercer a função de objeto indireto, pois está substituindo o objeto indireto das pessoas. E também pode exercer a função sintática de predicativo do sujeito. Então, na frase, o atleta saudável, que ele sempre foi, hoje está fora das pistas por conta de um acidente. O pronome relativo que vai substituir o atleta saudável.
Ele sempre foi o atleta saudável. Portanto, o atleta saudável vai ser o predicativo do sujeito, que o pronome relativo que vai fazer essa função também. Também a oração subordinada adjetiva pode desempenhar o papel de complemento nominal. O complemento nominal é o complemento do nome, é um nome complementando outro. Na frase, o filme a que fizeram referência foi premiado. O pronome relativo que vai substituir quem? Vai substituir a palavra, o substantivo, o filme. Montando a oração adjetiva, vai ficar, fizeram referência ao que? Ao filme. Portanto, ao filme vai ser um complemento nominal. Sendo assim, o pronome relativo que vai exercer a função de complemento nominal. Também pode exercer a função de adjunto adnominal. Na frase, o menino cujo pai é médico deverá seguir a carreira do pai. O pronome relativo cujo vai substituir o menino. Ficaria, então, montando nossa oração adjetiva, o pai do menino é médico. Do menino, portanto, é um adjunto adnominal, pois está caracterizando o substantivo pai. Sendo assim, o pronome relativo cujo vai exercer a função sintática de adjunto adnominal, pois está substituindo o adjunto adnominal do menino. Também pode exercer a função sintática de agente da passiva. Na frase, o médico por quem fui operado é também o professor. Então, quem vai substituir o substantivo médico? Fui operado por quem? Pelo médico. Portanto, pelo médico vai ser um agente da passiva. Sendo assim, o pronome relativo quem, como ele substitui o agente da passiva pelo médico, vai exercer essa mesma função sintática. E por último, ele também pode exercer a função sintática de adjunto adverbial. Por exemplo, na frase a cidade que moro é bastante tranquila. O pronome relativo que vai substituir o substantivo cidade. Moro onde? Na cidade. Portanto, na cidade é um adjunto adverbial. Ou seja, o pronome relativo que vai exercer a função sintática de adjunto adverbial, pois está substituindo o adjunto adverbial na cidade. Bem, pessoal, então esse é o fim da nossa quarta aula. Muito obrigado e até a próxima.